Narrativa. Eu trabalho de casa como analista de dados, nada glamouroso, só uma renda estável e a liberdade de definir meus próprios horários. Emily, minha namorada de 5 anos, tinha um tipo diferente de carreira. Ela era consultora de imagem para a multidão rica da nossa cidade, CEOR, herdeiros, socialites. Eles pagavam para ela dizer como se vestir, como se apresentar, como ser visto. Nos primeiros 2 anos, ela apreciava o que tínhamos, uma vida tranquila, sem drama, só nós dois. Mas em algum momento pelo caminho, isso mudou. Ela começou a me olhar de forma diferente, como se eu fosse ruído de fundo na vida dela cada vez mais barulhenta. Na última sexta-feira, ela insistiu que fossemos ao Marcelo's, esse restaurante italiano chique no centro onde os clientes dela comem. Eu sabia do que se tratava. Ela queria ser vista lá. Eu fui junto porque, honestamente, queria ver aonde isso ia dar. Estávamos na metade dos aperitivos quando ele entrou. Ethan, o ex dela de 6 anos atrás, fotógrafo, celebridade menor nos círculos de moda, o tipo de cara que posta fotos sem camisa de bisa e chama isso de arte. Eu vi o rosto da Emily se iluminar de um jeito que não se iluminava para mim há meses. Ele veio até a mesa, naturalmente, beijou a bochecha dela, me ignorou completamente no começo, depois ofereceu um aperto de mão mole quando ela me apresentou. Eles conversaram sobre amigos em comum, sobre alguma abertura de galeria, sobre a recente viagem dele a Milão. Eu comi minha massa e não disse nada. Então Emily fez isso, bem ali, com outras mesas olhando, com o garçom pairando por perto. Ela se virou para mim e disse, Ethan quer que eu volte para o mundo dele. Ele está me oferecendo empolgação, paixão, uma chance de fazer parte de algo maior. Ela parou, os olhos frios. Você me oferece conforto, estabilidade. Só isso. Eu coloquei o garfo na mesa. Olhei para ela. Realmente olhei para ela. Me dê um bom motivo para ficar com você em vez dele, ela disse. O restaurante pareceu mais silencioso. Eu conseguia ver Ethan sorrindo com deboche, braços cruzados, encostado na nossa mesa como se já tivesse vencido. Eu não levantei a voz, não fiquei emotivo. Só perguntei, você pode me dar um bom motivo para ficar com você? A boca dela se abriu. Nada saiu. Eu tirei a carteira, contei as notas exatas pela minha metade da refeição, incluindo a gorjeta, e coloquei na mesa. Então me levantei, abotoei o paletó e saí andando. Não olhei para trás. Não precisava. Eu já sabia o que veria. Confusão. Choque. Talvez o primeiro lampejo de pânico. Meu telefone começou a vibrar antes mesmo de eu chegar ao carro. Coloquei no silencioso e dirigi para casa. Ela ligou 11 vezes naquela noite. Mandou uma dúzia de mensagens. Metade eram desculpas que não se desculpavam por nada específico. A outra metade era raivosa. Como ousei envergonhá-la daquele jeito? Como ousei simplesmente sair? Eu não sabia quem estava olhando? Eu não bloqueei o número dela. Só parei de checar. No domingo, as mensagens dela ficaram desesperadas. Ela precisava conversar. Poderíamos resolver isso. Ela não quis dizer do jeito que sou. O clássico Ethan tinha entrado na cabeça dela. Eu não respondi nada disso. Segunda de manhã, fiz café, abri o laptop e fui trabalhar. Não o trabalho que ela achava que eu fazia. O trabalho de verdade. O trabalho que eu vinha fazendo quietamente por anos enquanto ela assumia que eu era só algum cara que resolve problemas de servidores e escreve código básico. Veja bem, eu não sou só um analista de dados. Eu sou o dono da Avery and Java Analytics. Nós nos especializamos em gerenciamento de reputação digital, otimização de buscas e posicionamento estratégico de mercado. Operamos através de meia dúzia de empresas subsidiárias. A maioria das pessoas, incluindo a Emily, não fazia ideia. Nos últimos 3 anos, eu tinha sido a mão invisível por trás do sucesso dela. Todo contrato importante que ela conseguia, eu garantia que o nome dela aparecesse primeiro nos resultados de busca. Todo cliente que a encontrava organicamente, eu engenhava isso. A firma de consultoria que continuava indicando clientes de alto valor para ela, eu era dono dela através de uma empresa de fachada. Ela achava que era brilhante. Achava que tinha conquistado tudo. Ela não conquistou nada. Eu construí a reputação dela como se constrói uma casa de cartas. Linda, impressionante e extremamente fácil de derrubar. Eu abri meu painel de gerenciamento de projetos e comecei a clicar. Um por um, comecei a desmontar tudo que eu tinha construído para ela. Era terça de manhã, e eu tinha trabalho a fazer. O primeiro contrato que retirei foi o maior. Fitzgerald Holdings vinha canalizando projetos de 6 dígitos para a Emily há 18 meses. No papel, era uma firma de capital de risco especializada em marcas de luxo. Na realidade, só mais uma subsidiária na minha rede.
Eu mandei um e-mail profissional para o coordenador de consultores listado deles, que na verdade era só um sistema automatizado que eu controlava. Linha de assunto: iniciativa de realinhamento estratégico. Corpo do texto: efetivo imediatamente. Todos os contratos de consultoria externa sob a divisão de portfólio C estão suspensos pendente de reestruturação interna. O principal fluxo de renda da Emily desapareceu com uma única tecla. Em seguida, ajustei os rankings de busca dela. Nada dramático. Não enterrei ela completamente. Só parei de impulsionar artificialmente. Deixei ela competir por mérito próprio com as dúzias de outras consultoras de imagem da cidade. Em 72 horas, o site dela caiu da página 1 para a página 4 no Google. Nesse ramo, página 4 é praticamente o esquecimento. Depois cuidei da rede de indicações. Eu tinha construído parcerias com 3 agências boutique que regularmente mandavam clientes excedentes para ela. Algumas mensagens educadas sobre mudança de prioridades de parceiros, e essas indicações pararam de vez. Meu telefone continuava vibrando com as ligações dela. Deixei ir para o voicemail. Terça-noite, ela deixou um recado que era metade súplica, metade acusação. Ela precisava conversar. Coisas estavam acontecendo com o negócio dela que não faziam sentido. Clientes estavam cancelando. Eu estava por trás disso? Eu era mesmo tão mesquinho? Mesquinho. Essa palavra me fez sorrir. Quarta de manhã, ela tentou uma abordagem diferente. Uma mensagem dizendo que sentia minha falta. Que Ita era só sentimentos antigos ressurgindo, nada sério. Que ela queria explicar tudo se eu só desse uma chance. Eu respondi com 4 palavras. Você fez sua escolha. Ela ligou imediatamente. Eu recusei. Na quinta, as redes sociais dela contavam a história que eu esperava. Fotos dela com Ita em alguma abertura de galeria. O sorriso dela parecia forçado, mas ela estava comprometida com a narrativa. Ele tinha o braço ao redor da cintura dela daquele jeito possessivo que caras como ele fazem. Os comentários dos seguidores eram de apoio. Power couple. Vocês dois parecem incríveis juntos. Eu rolei sem reagir. O que a Emily não sabia era que o interesse do Ethan por ela nunca era sobre ela. Era sobre status. No mundo dele, namorar uma consultora de imagem bem-sucedida fazia ele parecer legítimo. Dava acesso aos clientes corporativos com quem ela trabalhava. Mas isso só funcionava se ela fosse realmente bem-sucedida. Sexta à tarde, recebi uma mensagem da Hannah, a irmã mais velha da Emily. Nós sempre nos demos bem. Ela era pé no chão daquela família. Vi o que aconteceu no Marcelos. Uma amiga minha estava lá. Ela mereceu isso. Eu apreciei a honestidade. Hannah continuou. Ela está em pânico. Não admite, mas eu consigo ver. Você fez alguma coisa, não fez? Eu não confirmei nem neguei. Só respondi. Ela queria empolgação. Ela conseguiu. Naquele fim de semana, o Instagram da Emily ficou quieto. Sem posts com Ethan. Sem posts nenhum. Isso era incomum para alguém que tratava redes sociais como um segundo emprego. Segunda de manhã, um dos meus alertas de monitoramento apitou. A Emily tinha postado em um fórum privado da indústria perguntando se mais alguém tinha experimentado quedas súbitas no engajamento de clientes. Ela estava pescando respostas, tentando descobrir se era uma tendência geral do mercado ou algo específico dela. 3 pessoas responderam. Todas basicamente disseram que os negócios delas estavam bem. Terça, ela me ligou de um número diferente. Eu atendi por curiosidade. Por que você não quer falar comigo? A voz dela estava tensa. Não temos nada para discutir. Sim, temos. Preciso entender o que está acontecendo. Meu negócio está desmoronando. Mercados flutuam. Eu disse, mantendo o tom neutro. Talvez você não seja tão procurada quanto pensava. Não faça isso. Não finja que não sabe de alguma coisa. O que você quer que eu diga, Emily? Você me humilhou em público porque achou que tinha opções melhores. Agora está descobrindo que talvez não tenha. Isso se chama consequências. Então você está fazendo isso. Eu não estou fazendo nada. Só parei de ajudar. Silêncio do outro lado. Então, baixinho, o que isso significa? Descubra você mesma. Eu desliguei. Quarta noite, Hannah mandou mensagem de novo. Ethan terminou com ela. Disse que ela não estava mais no nível dele. Ela está um caos. Eu li 2 vezes. Não senti nada. Quinta de manhã, comecei a fase 2. A parte em que eu garantia que ela entendesse exatamente o que tinha perdido. A fase 2 era simples.
Eu queria que ela visse a arquitetura do próprio sucesso dela. Cada viga. Cada suporte. Cada fio invisível que sustentava a imagem cuidadosamente construída dela. Comecei com a conta da Fitzgerald Holdings. Mandei uma carta de término detalhada, com palavras profissionais, citando o rebalanceamento estratégico de portfólio. Incluía uma linha agradecendo pelas contribuições e desejando sucesso em empreendimentos futuros. Fala corporativa para você estar fora daqui. A carta saiu sexta de manhã. Ela me ligou 2 horas depois. Você viu isso? Fitzgerald está me dispensando. Eu vi, eu disse. Esse era meu maior cliente. Você entende o que isso significa? Eu entendo matemática. Sem Fitzgerald significa o quê? 40% da sua receita anual. Mais perto de 50%, ela admitiu, voz apertada. E outros clientes estão ficando quietos também. Mandei 3 propostas essa semana. Ninguém está respondendo. Mercado difícil. Para com isso. Só para. Eu sei que você está fazendo isso. Como eu estaria fazendo isso, Emily? Eu sou só um cara que trabalha de casa, lembra? Aquele que não oferece nada além de conforto e estabilidade. Ela ficou quieta. Eu conseguia ouvir a respiração dela, tentando controlar a raiva. Quero te encontrar, ela finalmente disse. Cara a cara. Precisamos conversar sobre isso. Sobre o quê? Seus problemas de negócio? Eu não sou consultor. Sobre nós. Não existe mais nós. Você acabou com isso no Marcelos quando me pediu para competir com Ethan pela sua atenção. Eu estava confusa. Ele entrou na minha cabeça. Não, você foi arrogante. Achou que tinha opções. Acontece que estava errada. Eu desliguei antes que ela pudesse responder. Naquele fim de semana, Hannah me ligou. Ligação de verdade, não mensagem. Ela contratou um advogado, Hannah disse sem rodeios. Está falando em processar você por sabotagem ou interferência ou algo assim. Deixa ela. Você não está preocupado? Por que eu estaria? Eu não fiz nada ilegal. Empresas cancelam contratos o tempo todo. Algoritmos de busca mudam. Indicações secam. É negócio. Hannah riu, curta e afiada. Você está frio. Eu respeito isso. Não estou frio. Só cansei de ser a rede de segurança dela enquanto ela brinca no trânsito. Justo. Para o que vale, ela está pirando. Teve que sair daquele lugar caro que alugava no centro. Não consegue pagar mais sem o dinheiro da Fitzgerald entrando. Para onde ela está indo? Algum lugar do outro lado do rio. Menor. Ela está envergonhada com isso. Ela deveria estar envergonhada com como tratou as pessoas quando achava que era intocável. Concordo, Hannah disse. De qualquer forma, a coisa do advogado não vai dar em nada. Ele já disse para ela que não tem caso. Tudo o que você fez, assumindo que você fez alguma coisa, foi completamente legal. Eu não fiz nada além de parar de ajudar ela. Certo? Bem, ela está aprendendo uma lição dura sobre a diferença entre sucesso conquistado e sucesso emprestado. Conversamos um pouco mais, principalmente sobre nada importante, depois nos despedimos. Segunda de manhã, recebi um e-mail de alguém chamado Walter Craig. Ele se identificou como advogado da Emily e pediu documentação de qualquer relação comercial que eu tivesse com entidades que anteriormente tinham contratado a cliente dele. Encaminhei o e-mail para o meu próprio advogado com uma nota. Cuide disso. Transparência total. Cooperação total. Meu advogado respondeu em 1 hora. Isso é nada. Eles estão pescando. Vamos fornecer o que é legalmente exigido e nada mais. Não perca sono com isso. Eu não estava perdendo sono com nada. Terça tarde, Emily apareceu na minha porta. Eu vi ela pela janela antes dela bater. Ela parecia diferente. Cabelo preso para trás. Maquiagem mínima. Vestindo jeans e um suéter simples em vez das roupas de grife habituais. Eu abri a porta, mas não a convidei para entrar. Por favor, ela disse. Só me dá 10 minutos. Eu chequei o relógio, depois me afastei. 10 minutos. Ela entrou na minha sala como se estivesse entrando em território estrangeiro. Olhou ao redor como se visse o lugar pela primeira vez, mesmo tendo ficado aqui centenas de vezes em 5 anos. Desculpa, ela começou. Pelo que eu disse no restaurante. Por como te tratei. Eu estava errada. Ok. Ok. Só isso. O que mais você quer que eu diga? Eu aceito seu pedido de desculpas. Não muda nada.
Não podemos só conversar sobre isso? Trabalhar nisso. Trabalhar no que exatamente? Você deixou claro que eu não era suficiente para você. Eu aceitei isso. Agora você está lidando com as consequências dessa escolha. Eu cometi um erro. Você tomou uma decisão. Há uma diferença. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu não senti nada vendo elas caírem. Preciso de ajuda, ela disse baixinho. Meu negócio está morrendo. Não sei o que fazer. Isso não é mais problema meu. Como você consegue ser tão cruel? Cruel? Eu não estou fazendo nada com você. Emily, eu só não estou te salvando. Há uma diferença. Os 10 minutos dela viraram 15, depois 20. Ela continuou falando, voltando aos mesmos pontos. Ela estava arrependida. Entrou em pânico. Ethan a manipulou. Ela precisava de mim. Eu deixei ela falar até acabar as palavras. Terminou? Eu perguntei. Ela assentiu, limpando os olhos. Bom. Agora deixe eu te dizer uma coisa. Por 3 anos, eu construí sua carreira. Não ajudei. Construí. Todo cliente importante que você conseguiu veio através de redes de indicação que eu criei. Toda vez que alguém buscava consultoras de imagem nessa cidade e te encontrava primeiro, era eu. Eu manipulava algoritmos de busca, comprava colocações estratégicas de anúncios, criei firmas de consultoria de fachada que existiam só para canalizar negócios para você. O rosto dela ficou pálido. A conta da Fitzgerald? Era a minha empresa. Avery and Java Analytics. Eu sou o dono. Eu criei especificamente para te dar legitimidade no mundo corporativo. Quando executivos viam que a Fitzgerald confiava em você, outras empresas seguiam. É assim que credibilidade funciona. Você está mentindo. Estou. Cheque o registro comercial. Avery and Java Analytics. Fundada há 4 anos. CEO listado como Gregory Avery. Esse é meu nome do meio e o sobrenome de solteira da minha mãe. Usei eles para manter a propriedade privada. Ela me encarou, processando. Por que você faria isso? Porque eu te amava. E queria te ver ter sucesso. Mas também queria saber se você me valorizaria pelo que eu sou, não pelo que eu podia fazer por você. Acho que nós dois tivemos nossa resposta. Eu não sabia. Como eu poderia saber? Você não poderia. Esse era o ponto. Eu queria que você me amasse sem saber o que eu estava fazendo nos bastidores. Em vez disso, você olhou para minha vida tranquila e viu Boring. Você viu o estilo de vida chamativo do Ethan e achou que era melhor. Você escolheu errado. Ela se levantou, andando de um lado para o outro agora. Então tudo isso, toda a minha carreira, era falso. Sua carreira era tão genuína quanto você estava disposta a trabalhar por ela. Eu só abria portas. Você ainda tinha que atravessar elas e entregar resultados. Você fez essa parte. Mas quando as portas fecham e você não tem alguém abrindo novas, você fica com o que construiu sozinha. Que é nada, ela sussurrou. Não nada. Só não tanto quanto você pensava. Ela se virou para me encarar. Podemos consertar isso? Podemos voltar? Para o quê? Você me humilhou em público porque achou que eu era inferior a você. Agora quer voltar porque percebeu que eu era a fundação sustentando tudo? Isso não é amor, Emily. Isso é desespero. Eu te amo. Não, você não ama. Você ama o que eu proporcionava. Segurança, estabilidade, sucesso. Você só nunca conectou essas coisas a mim. Achou que vinham de você. O telefone dela vibrou. Ela olhou, depois guardou rápido, mas não antes de eu ver a tela. Uma mensagem de alguém perguntando se ela podia baixar a taxa de consultoria. Você deveria ir, eu disse. Por favor, não faça isso. Eu não estou fazendo nada. Eu parei de fazer coisas. Esse é o problema para você. Ela saiu sem dizer mais nada. Eu a vi ir embora no Mercedes alugado dela, que ela provavelmente não conseguia pagar mais também. Naquela noite, encontrei Hannah para jantar em um lugar casual perto do escritório dela. Nada chique. Só hambúrgueres e conversa. Ela foi te ver, Hannah disse. Não era pergunta. Foi. E nada. Ela queria que eu a salvasse. Eu recusei. Hannah assentiu devagar. Ela me ligou depois, chorando. Disse que você admitiu controlar toda a carreira dela. Eu não controlei. Eu apoiei invisivelmente. Há uma diferença. Ah. Sim.
Controle significa fazer alguém fazer o que você quer. Apoio significa ajudar a alcançar o que eles querem. Eu nunca disse para Emily com quem trabalhar ou como tocar o negócio. Eu só garanti que oportunidades viessem na direção dela. Ela tomou todas as próprias decisões. Incluindo a decisão de te jogar fora por causa do Ethan. Exato. Hannah deu uma mordida no hambúrguer, pensando. Sabe o que é engraçado? Eu tentei avisar ela sobre ele anos atrás. Ele sempre foi assim. Usa pessoas. Segue em frente quando param de ser úteis. Ela não escutou na época também. Algumas pessoas precisam aprender pela experiência. Experiência cara no caso dela. As lições mais importantes geralmente são: terminamos o jantar e saímos juntos. Hannah parou perto do carro dela. Para o que vale, acho que ela realmente não percebeu o que tinha com você. Estava ocupada demais olhando para coisas superficiais. Status, empolgação, imagem. Esqueceu de olhar para a substância. Essa é uma forma gentil de dizer que ela era superficial. Hannah sorriu. Sou irmã dela. Tenho permissão para ser diplomática. Dirigi para casa me sentindo mais leve do que em semanas. Sem raiva. Sem amargura. Só a satisfação quieta de saber que fiz a escolha certa ao sair daquele restaurante. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Quase deletei, depois decidi checar. Era do Ethan. Ei cara, sem ressentimentos sobre a coisa da Emily, certo? Só aconteceu naturalmente. Ela é um pouco demais mesmo. Alta manutenção. Eu encarei a mensagem por um longo momento, depois bloqueei o número sem responder. Algumas pessoas não valem a energia. 3 semanas se passaram. Eu parei de rastrear a situação da Emily. Hannah ocasionalmente mandava atualizações sem eu pedir. Geralmente só observações sobre como os jantares em família estavam tensos agora que a Emily estava lutando financeiramente de novo. Eu foquei no trabalho. Avery Endava pegou 2 novos clientes. Ambos firmas de consultoria legítimas que queriam ajuda com presença digital. Eu fiz o trabalho direito dessa vez. Sem agendas ocultas. Só bom serviço por compensação justa. Também comecei a fazer aulas de culinária italiana nas noites de quinta. Algo que eu tinha mencionado querer fazer anos atrás. Mas a Emily tinha chamado de desnecessário e perda de tempo. Acontece que eu gostei. A instrutora, uma mulher mais velha chamada Laura, tinha um jeito de explicar técnicas que fazia tudo parecer alcançável. Em uma quarta noite, a campainha tocou. Eu não estava esperando ninguém. Chequei a janela e vi a Emily parada ali, parecendo pior do que da última vez. Mais magra. Exausta. Vestindo roupas que tinham visto dias melhores. Considerei não atender. Mas a curiosidade venceu. O que você quer? Eu perguntei pela porta mal aberta. Preciso conversar com você. Por favor. Contra meu melhor julgamento, deixei ela entrar. Ela sentou no meu sofá como se pudesse desabar embaixo dela. Estou falida, ela disse sem rodeios. Completamente falida. Tive que desistir do apartamento. Estou ficando com a Hannah temporariamente. Sinto muito por ouvir isso. Sente mesmo? Sente mesmo? Eu não desejo pobreza para ninguém, Emily. Mas também não vou fingir que sua situação não é resultado direto das suas escolhas. Ela assentiu, aceitando isso. Vim te dizer uma coisa. Eu descobri a verdade. Sobre tudo. Contratei alguém para investigar a Fitzgerald Holdings. As redes de indicação. Tudo. Usei minhas últimas economias. Mas eu precisava saber. E você estava certo. Sobre tudo. A Fitzgerald era sua. As parcerias de consultoria eram suas. Até os rankings de seu. Eu encontrei suas digitais por toda a minha presença online. Ela olhou para mim. Você construiu uma carreira para mim, e eu nem sabia. Eu não construí uma carreira para você. Eu criei oportunidades. Você ainda tinha que executar. Mas sem essas oportunidades, eu não era nada. Você não é nada. Só não é tão excepcional quanto pensava que era. A maioria das pessoas não é. Ela se encolheu com isso, mas não discutiu. Vim pedir desculpas. Pedir desculpas de verdade. Não o tipo falso que eu fiz antes. Eu te tratei como se você tivesse sorte de estar comigo. Como se eu estivesse te fazendo um favor. Quando a verdade é que você era a melhor coisa que eu já tive, e eu fui burra e vaidosa demais para ver isso. Eu sentei de frente para ela. Ok.
Eu aceito seu pedido de desculpas. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse baixinho. Por que você fez tudo isso por mim? O apoio ao negócio, quero dizer. Porque eu queria te ver feliz. E queria saber se você conseguiria me amar sem saber do que eu era capaz. Acontece que a resposta foi não. Isso não é justo. Como eu poderia amar algo que eu não sabia que existia? Você está perdendo o ponto. Eu queria que você me amasse, ponto final. Não amar o que eu fazia por você. Só eu. O cara que trabalhava de casa e fazia café de manhã e escutava seus problemas e apoiava seus sonhos. Mas eu não era empolgante o suficiente, era? Ela começou a chorar. Não o tipo manipulador de antes. Essas eram lágrimas genuínas, feias. Eu estava errada. Eu estava tão errada sobre tudo. Ethan era exatamente quem a Hannah disse que era. Ele me usou por conexões e me largou no segundo que parei de ser útil. E eu fiz a mesma coisa com você, não fiz? Sim. Eu não espero que você me perdoe. Nem espero que você se importe. Só queria que você soubesse que eu entendo agora. Eu entendo que perdi. Bom. Espero que esse entendimento te ajude a fazer escolhas melhores daqui para frente. Ela limpou o rosto. Você está saindo com alguém? Isso não é da sua conta. Certo. Desculpa. Ela se levantou. Eu deveria ir. A Hannah provavelmente está se perguntando onde eu estou. Eu a acompanhei até a porta. Ela parou antes de sair. Para o que vale, eu não estou pedindo para você me aceitar de volta. Eu sei que esse barco zarpou. Só queria que você soubesse que estou arrependida e que você merecia coisa melhor do que como eu te tratei. Eu merecia melhor. E eventualmente, vou encontrar. Ela assentiu e foi para o carro. Um Toyota mais velho agora, não um Mercedes. Provavelmente vendeu aquele para pagar contas. Eu fechei a porta e voltei para o laptop. Tinha trabalho para terminar antes da aula de culinária amanhã. Meu telefone vibrou. Hannah. Ela foi te ver? Sim. E como foi? Hannah. Ela pediu desculpas. Para o que vale. Hannah. Ela está falando sério dessa vez. Tem estado diferente ultimamente. Mais humilde. Eu. Bom para ela. Hannah. Você realmente terminou, não é? Eu. Eu terminei desde o Marcelos. Só demorei para agir. Hannah. Justo. Nos vemos por aí. Eu coloquei o telefone na mesa e voltei ao trabalho. Havia algo pacífico em ter encerramento sem reconciliação. Ela disse o que tinha que dizer. Eu reconheci. E nós dois seguimos em frente. Sem drama. Sem brigas prolongadas. Só a simples aceitação de que algumas coisas, uma vez quebradas, ficam quebradas. E eu estava bem com isso. 2 meses depois daquele jantar no Marcelos, minha vida tinha se transformado de formas que eu não antecipava. Não dramaticamente. Só constantemente melhor. Eu estava dormindo a noite toda de novo. Comendo refeições sem tensão pairando sobre a mesa. Trabalhando em projetos que eu realmente me importava em vez de manter impérios invisíveis para benefício de outra pessoa. Avery Java estava prosperando. 3 novos clientes em 6 semanas. Todas parcerias legítimas onde eu fornecia valor e recebia pagamento justo por isso. Sem agendas ocultas. Sem cordas de marionete. Só bom trabalho. As aulas de culinária viraram algo que eu esperava com ansiedade. A Laura tinha nos levado de massas básicas para pratos mais complexos. Semana passada eu fiz ossobuco que realmente ficou bom. Convidei alguns amigos para experimentar. Pessoas que eu negligenciei durante os anos com a Emily porque ela sempre achava elas boring. Elas não eram boring. Eram genuínas. E sentados ao redor da minha mesa de jantar, rindo com vinho e comida que eu mesmo cozinhei, eu percebi quanto tempo desperdicei tentando me encaixar no mundo da Emily. Em um sábado de manhã, esbarrei na Hannah no mercado de agricultores no centro. Ela estava escolhendo tomates quando eu cheguei. Que coincidência te encontrar aqui, ela disse, sorrindo. Estou fazendo molho do zero. Tarefa da Laura para essa semana. Olha só você, Deus doméstico. Ela escolheu 3 tomates e colocou na sacola. Você parece bem. Feliz. Eu estou. A Emily está trabalhando como assistente agora. Na Sterling & Associates, aquela agência boutique do outro lado da cidade. Você conhece a Diane Sterling? Conheço de nome. A Emily costumava falar dela como concorrência. Bem, agora ela trabalha para ela.
cargo de entrada, atendendo o telefone e marcando horários. O salário é mínimo. Hannah parou. Ela está aprendendo, no entanto. Aprendendo de verdade como construir algo sem atalhos. Bom para ela. Ela pergunta sobre você às vezes. Não do tipo eu quero ele de volta. Mas como checando se você está bem. Estou melhor que bem. Hannah estudou meu rosto. Você realmente seguiu em frente, não é? Eu segui em frente no segundo em que saí daquele restaurante. Tudo depois disso foi só amarrar pontas soltas. Conversamos mais alguns minutos sobre nada importante, depois fomos cada um para o seu lado. Terminei minhas compras e voltei para casa. Naquela noite, recebi jantar para 6 pessoas. Meu lugar não era grande, mas acomodava todo mundo confortavelmente. 2 caras da minha aula de culinária de quinta, um casal que reconectei da faculdade, e Hannah, que eu convidei por impulso no mercado. O ossobuco saiu perfeito. O risoto estava cremoso. A conversa fluiu naturalmente, pulando de histórias de viagem para chefes horríveis para teorias da conspiração sobre algoritmos de streaming. Na metade da sobremesa, alguém perguntou se eu estava saindo com alguém. Não no momento. Eu disse, estou focando em pessoas que entendem a diferença entre brilho e substância. Profundo. Um dos caras da aula de culinária disse, sorrindo, mais preciso. Hannah pegou meu olhar do outro lado da mesa e ergueu ligeiramente a taça de vinho. Eu retribuí o gesto. Mais tarde, depois que todo mundo foi embora e eu estava limpando, meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Vi no Instagram da Hannah que você fez jantar hoje à noite. A comida parecia incrível. Fico feliz que você esteja bem. De verdade. Não vou te incomodar de novo. Só queria que você soubesse que estou arrependida por tudo e espero que você encontre alguém que te aprecie do jeito que eu deveria ter e... Eu li 2 vezes. Não senti nada além de um reconhecimento leve. Não respondi. Também não bloqueei o número. Só coloquei o telefone na mesa e terminei de carregar a lava-louças. Algumas histórias não terminam com grandes gestos ou confrontos dramáticos. Elas terminam com aceitação quieta. Com alguém percebendo tarde demais o que tinha e outra pessoa percebendo que está melhor sem isso. Fiz café na manhã seguinte e abri o laptop. Avery em Java tinha uma consulta marcada para segunda com uma startup de tecnologia querendo rebrand. Trabalho legítimo. Desafio interessante. Compensação justa. Meu telefone ficou silencioso. Sem ligações desesperadas. Sem tentativas de manipulação. Sem explosões de drama. Só silêncio e paz. E a compreensão de que eu fiz exatamente o que precisava fazer. Eu construí uma plataforma para Emily e quando ela usou para me menosprezar, eu desmontei. Não por vingança, mas por autorrespeito. Eu não destruí ela. Eu só parei de construir para ela. Há uma diferença. Ela queria fogo e paixão. Ela se queimou. Eu queria paz e autenticidade. Encontrei os dois. E se alguém me perguntasse agora se eu me arrependo de ter saído do Marcelos naquela noite, deixando ela lá sentada com a boca aberta e o ex-namorado dela sorrindo ao lado, eu diria isso. Eu não me arrependo de nada. Algumas pessoas passam a vida inteira esperando que os outros vejam seu valor. Eu decidi parar de esperar. Eu sabia meu valor. E quem não soubesse podia me ver ir embora. Ela me pediu um bom motivo para ficar comigo em vez dele. Eu nunca dei um. Porque pessoas que precisam ser convencidas do seu valor não merecem acesso a ele. Terminei meu café, fechei o laptop e comecei a planejar o menu da próxima semana. A Laura tinha mencionado ensinar a fazer massa fresca do zero. Eu estava ansioso por isso. A vida seguiu. E eu também. Nossa história chegou ao fim. Se você chegou até aqui, que tal se inscrever no nosso canal? Isso nos ajuda imensamente. Eu selecionei 2 outros vídeos para você que tenho certeza que vai gostar. Fique à vontade para clicar neles. E estarei te esperando na próxima história. Até breve.